Acredito que você criou um universo metafórico, no qual você pode expressar seus maiores medos. Por um lado, eu acredito em fantasmas, mas eles são criados por nós. Banana? Oi gente, aqui é a Legilos e hoje eu vim falar pra vocês sobre o incrível Garotas de Vidro. Esse livro eu li na maratona literária, então foi um dos meus objetivos e eu terminei ele assim, nos 45 do segundo tempo, mas eu consegui terminar dentro da maratona, que foi muito legal e me deixou muito empolgada em relação ao último mês. Já disse no último vídeo do follow-up. Aqui em Garotas de Vidro, a gente acompanha Lia, uma garota que meio que está tentando se recuperar de uma anorexia bastante severa e que tem uma melhor amiga com a qual ela não falava há algum tempo e que, bom, ela morreu. Só que antes dela morrer, ela ligou 39 vezes para Lia e a Lia não atendeu. Então a gente acompanha essa personagem já frágil e bastante insegura de si, tentando conviver com esse fato de que a sua, sei lá, ex-melhor amiga, vamos dizer assim, de forma meio tosca, tentou falar com ela muitas vezes antes de morrer e que ela simplesmente não estava lá para ajudá-la, mesmo que elas não se falassem há muito tempo. Aqui a história do livro é muito mais focada no psicológico da personagem do que exatamente no desenvolvimento, vamos dizer assim, de uma história ou de um caos propriamente dito. A partir do momento em que a Lia sabe que a melhor amiga dela faleceu e que ela não ajudou aquela amiga, a gente começa a ver a personagem regredindo na evolução que ela teve dentro da doença dela, ao mesmo tempo em que ela mostra pra gente que, na verdade, ela nunca tinha feito o menor esforço para tentar se curar da anorexia. Ela simplesmente continuava fingindo para os familiares que ela estava melhor, que ela estava comendo e tudo mais. O livro é extremamente sensível e tem uma abordagem muito boa e sensível e, vamos dizer, real a respeito do tema. A forma como a autora escolhe mostrar determinadas coisas é muito legal. Uma delas é, por exemplo, toda vez que a personagem vai comer alguma coisa, ela fala assim: ah, então eu peguei uma pera, abre parênteses, 150, fecha parênteses. Um biscoito, abre parênteses, 80, fecha parênteses. Então, por exemplo, toda vez que ela se refere a qualquer alimento, ela mostra pra gente que a personagem pensa nas calorias e já vai calculando a soma na sua cabeça. Isso é muito legal. Ao mesmo tempo, tem algumas coisas bem interessantes do tipo, quando ela é questionada a respeito de alguma coisa ou se questiona a respeito de alguma coisa, de vez em quando ela quer responder, sei lá, determinada coisa, só que ela muda de opinião e acaba respondendo outra. Então, sei lá, a autora mostra pra gente que a personagem pensou: ah, sai daqui, mas aí tem um risco em cima e a resposta dela na verdade é: claro, pode entrar. Então, de uma forma muito interessante e extremamente bem construída, a autora vai mostrando pra gente essa personagem frágil e que tenta enganar a si mesma e aos outros. A gente consegue enxergar de uma forma bastante visível a forma como a Lia vai cada vez decaindo mais dentro do seu próprio poço. A princípio ela tem até uma certa força de vontade, mas depois a gente vai vendo como ela vai tentando se enganar e justificar as coisas que ela tem feito contra si mesma, inclusive, e como ela fala que aquilo na verdade é muito bom e como ela pensa determinadas coisas para enganar a si mesma e convencer que sim, aquilo que ela está fazendo é certo e que na verdade ela tem razão de tudo e que as outras pessoas não entendem o que ela está passando e o que ela quer e por que ela quer aquilo. Uma coisa muito legal no livro é a forma como a gente vai sendo apresentada ao relacionamento da Lia com a melhor amiga dela que morreu. Então a gente regride no tempo alguns anos, muitos anos, encontra elas crianças ainda e vai vendo como elas se tornaram amigas e como que as duas desenvolveram uma doença alimentar bem severa. Sim, porque a amiga da Lia que faleceu, ela também tinha um distúrbio alimentar. Enquanto a Lia tinha uma anorexia muito severa,
a amiga dela tinha bulimia e elas meio que se apoiavam neste rito maléfico e simplesmente péssimo para as duas, buscando apoio uma na outra e coisas assim. Então é uma forma bem interessante como a autora mostra o desenvolvimento desse tipo de doença. Os personagens mostram que para que haja uma cura de verdade ou uma tentativa real de cura, é necessário que a vontade de melhorar parta na realidade da própria pessoa que tem essa doença. Porque é muito interessante a forma como ela mostra que os pais e tudo mais acham que ela tá melhorando, quando na verdade ela só tá enganando eles. Muito bem enganado, cada vez mais. Por exemplo, toda semana ela tem que se pesar. Então, quem pesa ela é a madrasta e ela vai com um hobby de veludo. Ela mostra pra gente que dentro desse hobby ela costurou várias moedas pra que ela pese mais. Então, né? E assim como ela mostra que antes da pesagem ela corre pro banheiro e bebe um monte de água, porque daí a balança vai ficar mais pesada. Também tem outras várias coisas que vão sendo mostradas aos poucos pra gente e que vão nos envolvendo de uma forma muito, muito, muito profunda dentro da história junto com a personagem. Pra mim, a Laurie simplesmente ganhou 1000 estrelinhas e conseguiu tornar um tema extremamente delicado uma coisa interessante pra gente ler e de uma forma que a gente se envolva de verdade com a personagem e tente se colocar no lugar dela e entender, mesmo que superficialmente, o que ela tá passando e o que ela sente e por que ela se justifica muitas vezes a respeito da doença que ela tem. É uma coisa muito, muito legal. Eu adorei o livro, a forma como a autora desenvolveu tudo, o lado psicológico de todos os personagens, principalmente da personagem principal, que é onde a gente tem um foco maior e é onde a gente acompanha realmente o desenvolvimento dele. E eu simplesmente me envolvi 100% nas páginas, eu queria saber o que ia acontecer em seguida e como a família ia reagir, como a Lia ia lidar com a morte da amiga, e se ela ia piorar e, sei lá, se afundar de vez, ou se efetivamente ela ia conseguir aceitar que determinadas coisas simplesmente acontecem e que ela tinha que se abrir de verdade e tentar efetivamente ficar melhor da sua doença. Eu dei 5 estrelinhas no Scooby, eu gostei muito, muito, muito desse livro. Eu recomendo a leitura para todo mundo. É um livro extremamente sensível, muito bem escrito e que não cai em clichês que muitas vezes a gente vê em alguns livros ou filmes a respeito desse tema. E bastante real, isso que eu achei que deu 1000 pontos e estrelinhas para a autora. Ela não tenta simplesmente passar uma lição de moral aqui, falando, ai meninas, não tenham essa doença, não se deixem enganar, isso é errado. Não, ela simplesmente mostra a personagem como ela lida com essa doença e por que ela tem esses pensamentos e pronto! Ela quer que a gente entenda, que a gente se coloque no lugar da personagem. Ela não faz julgamentos e por isso esse livro é tão, tão bom. Eu adorei. A capa é muito, muito, muito bonita. Ela tem um brilho assim, meio, não sei, um verniz. A escrita da autora mesmo tem alguns pontos interessantes que, putz, agora eu não sei se vou conseguir achar uma parte que não tenha um spoiler, né? Porque isso seria ruim. Mas, gente, não vou mostrar. Aqui, ó, por exemplo, que eu falei pra vocês. Que quando a personagem pensa em alguma coisa e não fala, ela risca. E também algumas formas que ela escreve. Os parágrafos bem curtos, com cortes bruscos e frases pequenas, com 3 pontos e tudo mais. Torna uma história bem mais dinâmica e a narrativa extremamente envolvente. Realmente recomendo esse livro pra todo mundo. Eu gostei muito, muito, muito. E você vai ler bem rapidinho, ele tem uma escrita super agradável, apesar de em alguns momentos ser bem pesada. Mas as páginas passam simplesmente sem você perceber e você só quer saber o que vai acontecer mais pra frente. Por favor, me dê mais história! Quando eu terminei de ler, eu descobri que essa autora é a mesma... que saco! Depois que eu terminei de ler, eu descobri que essa autora é a mesma que escreveu o livro que chama Fale, que inspirou o filme O Silêncio de Melinda, que é feito pela Kristen Stewart, que eu vi o filme e eu achei bem legal e eu quero muito ler esse livro há muito tempo, então
Foi super legal ler Garotas de Vidro, porque eu já percebi que a escrita da autora é excelente e que, sem dúvida, o livro Fale deve ser muito, muito, muito bom também. Então eu já coloquei lá uma estrelinha na minha lista sem fim, para que eu priorize ele em breve. E é isso. Eu gostei muito do livro, como eu falei, dei 5 estrelinhas e espero que vocês gostem também. Se vocês já leram alguma coisa da Laurie Halse Anderson, ou se vocês leram o próprio Garotas de Vidro, não se esqueçam de comentar aqui e dizer o que vocês acharam. Se vocês também acharam a história sensível e a forma como a autora aborda tudo bastante peculiar e muito, muito bem feita. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, de dar joinha no vídeo para ajudar a compartilhar e de acompanhar a gente lá na nossa fanpage do Facebook. A gente se vê pela cidade. Um beijo, tchau, tchau!